Então, vamos falar agora dos sintomas, causas e consequências dos conflitos. Sintomas de conflitos, né? Um sintoma é uma manifestação que aponta para a ocorrência de alguma circunstância. Em medicina, tais circunstâncias, em geral, caracterizam-se em enfermidades. Quando, por exemplo, você vai ao médico após as apresentações iniciais, a primeira pergunta que ele faz é: o que você está sentindo? Essa pergunta tem por finalidade levá-la a descrever seus sintomas. Então ele vai procurar a origem daquela enfermidade ao fazer essa pergunta. Essa é uma forma que o médico tem de delimitar o universo dos possíveis problemas de enfermidade que possa estar acontecendo. Ah, doutor, eu estou com dor de cabeça, um exemplo. Essa dor de cabeça, ela pode ter múltiplas origens, entendeu? É importante notar que o mapeamento dos sintomas, por exemplo, por vezes, não leva diretamente à identificação da enfermidade, nem tampouco à determinação das causas. Por exemplo, se você chega ao médico e diz sentir constante dor de cabeça, essa informação é importante para orientar as próximas perguntas, mas é sabido que essa dor de cabeça poderá estar associada a uma grande variedade de doenças, as quais, por sua vez, poderão estar associadas a diferentes causas. Então, ele vai começar a falar agora a respeito dos sintomas dos conflitos. Assim, o sintoma, que é a dor de cabeça que você sentiu, serve principalmente para identificar alguma coisa que precisa ser examinada, ou seja, alguma coisa que está funcionando, que está fora de funcionamento usual. Aí agora é importante marcar. Quando se fala de sintomas de conflitos organizacional, referimos-nos aos elementos que apontam para a ocorrência de conflitos, sem, no entanto, identificar claramente a sua causa. Então, esse parágrafozinho é importante para a prova. Então, vale a pena marcá-lo. Próximo parágrafo também é prova. Vale ressaltar que, quando ocorre conflito nas organizações, os sintomas serão percebidos de forma objetiva ou subjetiva. Então, de forma subjetiva. Então, pode grifar essa palavra, que é uma palavra que poderá vir numa questão de VOF, verdadeiro ou falso, uma questão de marcação. Ou seja, cada parte envolvida, além dos terceiros que compõem o cenário como um todo, vai sentir e perceber o sintoma com maior ou menor intensidade, como sendo de maior ou menor impacto, importância e assim por diante. É fundamental que líderes, gerentes, gestores, tá? Super importante, percebam antecipadamente, pode grifar essa palavra, percebam antecipadamente os sintomas de conflito, a fim de tomarem as medidas cabíveis, evitando, né? Então é fundamental que os líderes, gerentes e gestores percebam com antecedência ou antecipadamente os sintomas de conflito, a fim de tomarem medidas cabíveis, medidas de imediato, pronta resposta, evitando assim que estes se tornem problemas reais, ao se agravarem ao ponto de se tornarem incontroláveis. Então é importante resolver esses sintomas no início de um grande conflito dentro de uma sessão, no geral dentro de uma organização. No caso de conflitos disfuncionais, tá? Então, nós vimos os conflitos, né? Tipo de conflitos disfuncionais. Isso, ó. Rapidamente, só para a gente poder fazer um link com aquilo que a gente falou para ratificar na página 13, no último parágrafo. Então, na página 13,
da apostila de GCO, no último parágrafo, ele fala assim, ó, em síntese, se um conflito leva as pessoas a se tornarem incapazes de refletir sobre sobre os enfoques diferentes dos seus próprios, este deverá ser evitado ou tratado diretamente para ser eliminado. Nesses casos, os conflitos são conhecidos como disfuncionais ou destrutivos, tá? Então a gente usa muito também, até na igreja também, essa questão do tratamento, né? Esses conflitos disfuncionais ou destrutivos. Então, voltando para a página 19, página 20. Agora não tem jeito, agora é uma decoreba. Isso aqui cai na prova. Tá? Lembrando que, por exemplo, se a prova for uma prova com 40 questões, são 8 questões por disciplina. Então isso aqui é uma questão que tem que memorizar. Na página 20 ele fala, dentre os sintomas mais comuns de conflitos organizacionais, podemos citar 2 pontos. A, problemas de comunicação. É um sintoma, entendeu? Tá? Então, sintoma, né? Problema de comunicação, febre, um exemplo. Febre é um sintoma. Dor de cabeça é um sintoma. Fraqueza na perna é um sintoma. Fraqueza na perna, dor de cabeça, tosse, espirro, tudo isso são sintomas. Então, o que eu vou te falar agora são sintomas dos conflitos. Problema de comunicação é um sintoma. Hostilidade e inveja intergrupal. Vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Intergrupal, só para poder a gente ratificar. Na página 14, quando ele fala lá, os conflitos podem ocorrer nos seguintes níveis de abrangência. Então, agora ele está começando a se referir a níveis de abrangência. Se o conflito for intergrupal, o conflito está acontecendo entre membros de 2 ou mais grupos. 2 ou mais grupos. Intergrupal. Então, hostilidade e inveja intergrupal. 2 ou mais grupos. 2 ou mais sessões, sei lá. C, problemas interpessoais. Ah lá, na página 14 é o B, interpessoal, envolvendo mais de um indivíduo. D, constantes intervenções de escalões superiores em conflitos que poderiam ser resolvidos em níveis hierárquicos inferiores. Escala de arbitragem. Tá? É uma palavrinha nova, né? A palavra é nova, mas o contexto é conhecido da gente. Tem problemas que é para ser resolvido entre os graduados e os oficiais, eles não têm que se meter. Tá entendendo? Então existem problemas que podem ser resolvidos entre os próprios sargentos, certo? E aí vem um tenente, vem um capitão, vem um oficial e se intromete. Então o nome disso, escala de arbitragem. Excessivo surgimento de regras e normas. Ó, excessivo surgimento de regras e normas. A gente sabe que nada excessivo é bom, entendeu? Então isso aqui também é um sintoma, né? É igual a gente estava falando lá em liderança. Até peço desculpas, está citando até outras matérias, porque uma está interligada à outra, né? Liderança transacional é utilizada, só não pode ser utilizado em excesso. Tudo em excesso é ruim. F, baixo moral causado pela sensação de impotência diante das situações. Baixo moral causado pela sensação de impotência diante das situações. Ou seja, você fica com uma baixa estima porque você não resolveu um problema. Por exemplo, meu chefe chegou para mim na sexta-feira, quase terminando o expediente, com o telefone na mão. Ó, ele falando com o major lá de Santiago do Sul, que precisávamos implantar um item, porque estava havendo uma inoperância no sistema de radar lá. Virou para mim, nessa nova sessão que eu tô.
E na mesma hora, fui lá e implantei o material. Aí entrei na sala dele, continência, missão dada, missão cumprida. Entendeu? Então ali, graças a Deus, eu consegui sair com a minha moral elevada. Fui tirar serviço no rancho. Aí eu fui lá, cabeça erguida, chefe, implantei o material, já respondi, o senhor pode falar com o major que tá tudo ok. Então, isso é o quê? Você tá lá, caramba, você tem aquela sensação de moral, de autoestima, que você conseguiu dar pronta resposta pro chefe, né? Então a gente trabalha sempre com pronta resposta. Se isso não acontece, se você não consegue resolver as coisas, isso é a sensação de baixa moral. Então, eu queria que você escreva. Você pode escrever para mim o que eu vou te falar, por favor? É coisas na minha cabeça, entendeu? É o famoso bizu, né? Então, vamos lá. Falha na comunicação ou problema na comunicação, se você quiser usar a mesma palavra do texto também, gera hostilidade e inveja intergrupal, vírgula, problemas interpessoais, vírgula, escala de arbitragem, vírgula, mediante regras e normas excessivas, vírgula, ocasionando baixo moral. Ponto. Então isso aqui, eu criei isso aqui só para poder fixar isso, né? Dentre os sintomas mais comuns de conflito, quais são? Aí eu memorizei isso, né? Falha na comunicação ou problema na comunicação gera hostilidade e inveja, problemas interpessoais, escala de arbitragem com regras e normas excessivas, ocasionando baixo moral. Então isso aqui é um bizu que eu criei para poder você memorizar isso, porque isso cai na prova, entendeu? Ele pode perguntar isso, dentre os sintomas mais comuns, marque a resposta incorreta. Aí vai colocar uma coisa que não está dentro do contexto, tá bom? Vamos então. O próximo passo após a percepção da ocorrência de um ou mais desses sintomas é a análise das possíveis causas geradoras dos conflitos. Então a gente vai agora analisar as causas, a origem que gerou esses sintomas. Note-se que a identificação das causas é que permitirá a definição das ações cabíveis, ou seja, a atuação precisa no tratamento dos conflitos. Então, quando você identifica as causas, isso vai lhe permitir definições de ações cabíveis para tratar esses conflitos. Agora também, isso também é prova, também requer também um poder de memorização, tá? Tópico 1.2.2, causas de conflitos. Antecedente. Como já dissemos, identificar as causas é indispensável para que possa agir corretamente com relação aos conflitos organizacionais. Ao contrário do que se possa pensar, uma grande parte dos conflitos decorre de fatores externos. Então, pode sublinhar. Ao contrário do que se possa pensar, uma grande parte dos conflitos decorre de fatores externos aos relacionamentos específicos em questão. Ou seja, de fatores que antecedem o relacionamento. Agora vai começar. Dentre as principais causas, dentre os principais antecedentes causas, né? Eu posso falar antecedente ou posso falar causa, a mesma coisa. Dos conflitos podemos citar. Aí começa.
Então a gente vai pegar as palavras-chave, que é bastante coisa. A. Dependência mútua da tarefa. Dependência mútua da tarefa. O que é isso? É comum termos mais de uma área ou pessoa relacionada à mesma tarefa. Por exemplo, você trabalha com mais de uma pessoa fazendo o que você faz, ou você mesma... É só você que faz? Só você. Beleza. Quando isso ocorre, essa dependência pode gerar situações conflituosas de atribuição de culpa. Vou repetir. Dependência mútua de tarefa. É comum termos mais de uma pessoa relacionada à mesma tarefa. Eu trabalho com mais duas pessoas, tá? Quando isso ocorre, dependência mútua de tarefa, essa dependência pode gerar situações conflituosas de atribuição de culpa. Pode sublinhar isso, tá? Então, palavra-chave para dependência mútua de tarefa, atribuição de culpa. Por problemas de desempenho. Problemas de desempenho. Disputa por informação. Disputa por posições de destaque quanto aos resultados e assim por diante. Cara, isso acontece, né? Por exemplo, eu trabalho com duas pessoas. Eu trabalho com sub-TTC e trabalho com uma 2S. A gente faz a mesma coisa. A gente recebe a solicitação de implantação de itens, de PNs, de todo o CICEAB. Todas as unidades do DSEA manda para a gente e solicita. Então a gente tem que abrir todo dia a tela e fazer a implantação. Só que a implantação não é uma coisa simples. Não é só você chegar lá. Você tem que saber se o item está dentro dos catálogos internacionais. É um trabalho que demanda tempo. E outra coisa, não adianta correr. Se você fizer coisa errada, você vai colocar lixo no sistema. Tá entendendo? Então o que acontece? Como a gente faz a mesma coisa, a gente tem dentro de si aquela vontade de querer fazer as coisas para o chefe ver. É a questão da ficha de avaliação. Ele pode perguntar, e aí, no mês, quantos PNs você implantou? Ele não quer saber, no bom sentido, se você teve trabalho, tá entendendo? Então isso pode gerar conflito. Se a gente fizer as coisas, claro que lá a gente faz as coisas muito legal, tudo bem distribuído, você faz isso, eu faço aquilo, a gente distribui, um ajuda o outro, então a gente tem esse sentimento, entendeu? Mas se a gente não tomar cuidado, isso pode gerar um conflito, tá bom? Disputa por posições de destaque, tal. Então esse é o primeiro, tá? Segundo, assimetria relacionadas à tarefa. Um objeto assimétrico é aquele que apresenta desequilíbrios, desigualdades entre seus lados. Uma simetria relacionada à tarefa está associada à existência de maior favorecimento. Pode sublinhar a palavra favorecimento. Um objeto assimétrico é aquele que apresenta desequilíbrio, desigualdade entre seus lados. Uma simetria relacionada à tarefa está associada à existência de maior favorecimento. Então, favorecimento de uma parte em detrimento da outra. Uma parte está sendo favorecida, a outra não. Quando a mesma tarefa precisa ser realizada por grupos ou pessoas diferentes. Opa! Então alguém está sendo beneficiado. Então esse que está sendo beneficiado está sendo favorecido. Continuando. Daí decorrem prejuízos quanto à obtenção de resultado. Por cada uma dessas partes. O que poderá dar origem a situações de conflito. Tá? Isso é o que? Assimetria. Tá? Assimetria, favorecimento. Rosa, tá dando para... Yes, understand? Legal? Então, dentro de cada uma delas, a gente vai buscando as palavras-chave. C. Critério de desempenho e recompensa. Essa é uma situação comum quando a forma predominante de reconhecimento ela é individualizada. Então, isso é complicado quando você faz o reconhecimento de forma individual. Isso acontece muito aonde? Nessas empresas, né? Aí tem aquele... A gente não tem muito isso. A gente até tem. Mas as empresas que ficam, funcionário de destaque, essas coisas, né?
A gente tem mais uma vez, normalmente a gente tem no aniversário da unidade, da OM, né? Onde tem aquele graduado padrão, aquelas coisas todas. Mas, critério de desempenho e recompensa é uma situação comum quando a forma predominante de reconhecimento é individualizada, ou seja, a organização culturalmente valoriza, reconhece e recompensa desempenhos isolados, em vez de dar destaque ao alcance dos objetivos coletivos. Tá entendendo? O setor tal desempenhou bem um papel, conseguiu eliminar, resolver uma emergência e etc. Cria-se, portanto, pode sublinhando, né? Importante sublinhar, cria-se, portanto, a tendência à busca não colaborativa de resultados, ou seja, é o famoso cada um por si. Cada um por si, Deus por todos. É certo que esse cenário é um potencial gerador de conflitos e precisa ser identificado e tratado. Identificado e tratado. Identificado e tratado. Então, tudo isso que a gente está estudando é a origem, é o que está dando, é o que está gerando as consequências, os sintomas. Diferenciação organizacional. Esse é um elemento diretamente ligado à forma pela qual a organização é estruturada. O grau de diferenciação horizontal. Então, grau de diferenciação horizontal diz respeito ao nível fracionado dos resultados a serem realizados, ou seja, quão distribuídas entre os grupos ou pessoas diferentes estão as tarefas. Quanto mais fracionado, maior o número de pessoas e grupos envolvidos, e, consequentemente, maior potencial de geração de conflitos. Então, quanto mais você fraciona um serviço, maior potencial de conflitos, dado ao aumento da complexidade na coordenação dos trabalhos. Entendeu? Se você fraciona muito, vai haver complexidade, vai envolver o maior número de pessoas. Isso é a diferenciação horizontal. Agora, na diferenciação vertical está relacionado à quantidade de níveis hierárquicos existentes, o que também poderia ser uma fonte conflituosa vinculados ao distanciamento entre quem manda e quem faz. Como é que fala? Depois eu lembro. Percebe-se que não há fórmula matemática para a definição desses fatores, mas eles certamente devem ser analisados para que chegue evolutivamente a níveis ideais. Então ele está querendo dizer aqui, na diferenciação vertical, quanto mais hierarquizado for, mais o potencial de conflitos. Tá? Então você tem aqui diferenciação organizacional, a diferenciação horizontal, que é o fracionamento, muito importante, essa palavra-chave, e na diferenciação vertical é a hierarquização, ou seja, a quantidade de níveis hierárquicos existentes. Vamos agora, ABCD é insatisfação com papel organizacional. Pode vir de diversas fontes, todas elas, quando chegam a causar insatisfação, tendem a gerar conflito, tá? Então, por vir de diferentes fontes, todas elas, quando chegam a causa de insatisfação, tendem a gerar conflito. Quando o papel das unidades ou os status externos não atende às necessidades dos membros, então isso aqui é a prova, tá? Isso aqui eu já vi em prova. Quando o papel das unidades ou status externos não atende à necessidade dos membros, estes poderão ressentir-se e isso desencadeia um conflito. Tá? Então, insatisfação com o papel organizacional. Outro também que cai em prova é a questão da ambiguidade. Ambiguidades podem estar presentes em diferentes contextos, sempre contribuindo para o aparecimento de conflito. Podem estar presentes em diferentes contextos,
sempre contribuindo para o aparecimento de conflito. Podem surgir da dificuldade de distribuir o mérito e a culpa. Toma cuidado, Rosa, que aqui, por exemplo, na dependência mútua de tarefa, você tem atribuição de culpa. Agora aqui é o seguinte, aqui ó, podem surgir dificuldades em distribuir mérito e culpa e podem estar presentes nos critérios de avaliação de desempenho, gerando frustrações, tensões e conflitos. Vale acrescentar aqui uma observação de Robbins. Tá? Aí nesse caso aqui, lembra que eu te falei em relação aos autores? Nesse caso aqui é importante você gravar esse autor. Ó, vale acrescentar aqui a observação de Robbins, 2002. A respeito, quanto maior a ambiguidade na definição das responsabilidades pelas ações, maior o potencial de conflitos. Tá? Então isso aqui é o seguinte, quando ele fala ambiguidade, quando ambiguidade na definição de responsabilidade pelas ações, eu entendo que, por exemplo, uma pessoa, quando você, pessoas que trabalham no mesmo setor, elas estão na verdade, estão ali no mesmo nível, tá? No mesmo setor. Mas quando você atribui mais coisas para uma pessoa, mais responsabilidades para uma pessoa, e isso pode gerar, isso é potencial de conflito. Então, isso é o quê? Ambiguidade. Então, a questão de você distribuir mérito ou culpa, né? Se você está dando mais responsabilidade para uma pessoa e a outra não tem, e aí? Como é que vai ser o critério de avaliação? É isso que você está querendo dizer, né? Como é que vai ser o critério de avaliação? A culpa não é da pessoa, a culpa é nossa, a culpa é do gestor, do líder. Ok? G. Dependência de recursos comuns. Tá? Recursos comuns, isso é importante também. Sempre que mais de um indivíduo, depende dos mesmos recursos, mais de um indivíduo depende dos mesmos recursos, principalmente quando estes recursos também são escassos, há uma grade de potencial para o conflito, pois haverá competição por esses recursos. Você tem um recurso X, você tem que distribuir esse recurso X para 5 pessoas, tá? E aí, mais de uma pessoa vai querer mais daquele recurso. Ou seja, o recurso ele não foi distribuído de forma igual. E isso é o quê? Dependência de recursos comuns. Aí ele fala o seguinte, cara, os recursos são escassos. Os recursos são escassos. Em outras palavras, alguém vai ser prejudicado. Tá? Então, show de bola. H. Obstáculos na comunicação. Toma cuidado com isso, Rosa. Quando nós estudamos os sintomas há momentos atrás, lá nos sintomas, na página 20, lá em cima, você vai ter problema de comunicação, tá? Então, presta atenção, Rosa. Você vai ter sintoma, problema de comunicação, tá? Me desculpa, tá, Rosa, mas eu sou coisa de professor. Vamos dizer que a febre seja problema de comunicação. Aí, quando a gente vai estudar a causa, você vai ter o quê? Obstáculos na comunicação. Então, são coisas diferentes, tá? Diferente que eu falo assim, são situações diferentes, mas com o mesmo contexto, tá bom? Então, lá nos sintomas, é problema na comunicação. A causa são os obstáculos na comunicação que a gente vai ver agora. A comunicação é essencial para a cooperação. A gente costuma dizer que sem comunicação não há guerra. E as dificuldades semânticas podem interferir e impedi-la, gerando potencial para conflito. Tanto
o excesso de comunicação, olha só, tanto o excesso de comunicação quanto a comunicação deficiente podem aumentar o potencial para conflito. Então as coisas não podem ser feitas nem para muito e nem para menos. Tem que ter ali o que nós chamamos muito na guarda, né? Lembra na guarda quando a gente falava do bom senso? Nós temos que usar o bom senso. A autoridade chegou para entrar na unidade. Não tem a carteira de identidade. Tu vai já barrar o cara? Tu já vai já... Então a gente vai ter que usar o bom senso. Hoje em dia você pode buscar identidade pelo celular, pela internet. E aí, não. Vamos barrar o oficial general. Ele não vai entrar na unidade, porque ele não tem identidade. Esqueceu a carteira de habilitação. E aí? Então a gente precisa usar o bom senso. Então, excesso de comunicação. Entendeu? Aí o sentinela vai levar para o cabo da guarda. O cabo da guarda não conseguiu resolver, leva para o comandante. O comandante da guarda já toma a decisão dele. Aí nem chega no adjunto, não chega no oficial de dia. Aí vai dar ruim, entendeu? Beleza? E habilidades e traços pessoais. Algumas... Vou ali só tomar água rapidinho e já volto. Que minha boca tá seca. Vamos lá. Habilidades e traços pessoais. Algumas características individuais ou certos atributos da personalidade. Então pode grifar isso, tá? Atributo da personalidade. Habilidades e traços pessoais, né? Algumas características individuais ou certos atributos da personalidade podem aumentar o potencial de um conflito em uma relação. Aqui estão incluídos os sistemas de valores de cada um. Então, cada um tem o seu sistema de valores. Os seus traços de personalidade. Então, segundo a psicologia, nós temos vários tipos de personalidade, né? Sanguíneo, colérico, melancólico. Então, existem vários traços de personalidade. Tem pessoas que são mais retraídas, tem outras que falam mais. E o que faz com que sejamos diferentes uns dos outros e tenhamos opiniões divergentes. Opa, bacana isso, hein? Show de bola. Causa do conflito, origem, habilidade e traços pessoais. Personalidade diferente. Sistema de valores diferente. Entendeu? A J e último. Tendência cultural à criação de situação de perder ou ganhar. Tendência cultural, situação de perder ou ganhar. 2 pontos. Isso fomenta o individualismo. E a competição não sadia entre os membros da organização, fazendo com que as pessoas estejam constantemente em posturas de ataque e defesa. Normalmente é a consequência de problema de coordenação. Então tá vendo que a coordenação é super importante? Então esse último aí é o quê? Tendência cultural à criação de situação de perder ou ganhar. Isso fomenta individualismo e competição não sadia. Ou seja, é exatamente o que eu falei. Na mesma sessão, o chefe, ele vai lá e cria. Fala assim, ó, quem fizer mais é o
é aquela parte do liderança transacional da forma passiva, né? Não é verdade? Quando você começa a trabalhar em prol de alguma coisa. E aí você vai querer, isso acontece muito também em situações também que envolvem também missões, etc. Tá bom? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Tópico 1.2.3. Consequências do conflito. Pelo que foi dito até aqui, você já sabe que não devemos classificar previamente um conflito como bom ou ruim, né? Parece que eu estou lendo a apostila de LTT, né? Mais ou menos assim, liderança transacional, liderança transformacional. Na verdade, os mecanismos usados para gerir os cenários de conflito ajudarão a potencializar efeitos. Então, os mecanismos usados para gerir esses cenários, quem está na coordenação, quem está gerindo esse cenário, pode potencializar os efeitos mais positivos ou mais negativos nas situações específicas. Tá? Assim, veremos nesse tópico que há casos em que o gestor ou o líder ou gerente poderá optar por incentivar o conflito, tá? Poderá por incentivar o conflito, estimulando a autocrítica, a criatividade e a propensão para aceitação das mudanças na organização. Sublinha a palavra conflitos no terceiro parágrafo. E pode sublinhar a partir de o gestor. Na linha de cima, começa a sublinhar a partir de o gestor e vai até incentivar o conflito. Agora, terceiro parágrafo, conflitos. Tá? Marca isso. Conflitos, como já dissemos, envolvem pessoas com percepções, valores, saberes, personalidades e temperamentos diferentes. Portanto, quando surge uma disputa em torno de interesses antagônicos, este poderá ter efeito diferenciado em cada um dos lados envolvidos, sendo este outro ponto a ser considerado na tentativa de encontrar a melhor alternativa de solução para cada caso. Efeitos negativos dos conflitos. Quando um conflito resulta em competição, tá? Pode sublinhar palavras-chave, tá? Quando um conflito resulta em competição entre áreas, pode sublinhar a palavra áreas, ou departamentos, pode sublinhar a palavra departamentos, aponta os estudos de Rocha e Duran. Mesmo que em um primeiro momento se mostre sadia, tá? Essa disputa, essa competição, e estimuladora de melhoras no decorrer do tempo, gerará consequências negativas para a organização. Observe que não estamos nos referindo aqui à divergência entre grupos ou pessoas, visto que a análise requereria alguma diferenciação. Esses autores falam ainda que quando criam arestas nos relacionamentos interpessoais, os conflitos se mostram, mais de um indivíduo, tá? Os conflitos se mostram capazes de interferir nos processos de comunicação, bloqueando as trocas, abrindo espaço para o surgimento de barreiras e a comunicação eficaz. Rocha e Duran ressaltam ainda que os conflitos podem obstruir a visão das pessoas e até a organização como um todo, diminuindo a capacidade para a identificação de novas alternativas. Isso se dá quando provocam posturas defensivas e enraizadas. Pode sublinhar essas duas palavras. Defensivas e enraizadas. Construindo um quadro de
inflexibilidade, a resistência às ideias diferentes daquelas inicialmente defendidas. Altos níveis de conflito pode ocasionar prejuízos pode sublinhar, tá? Então ele pode colocar isso no meio de uma questão de VOF. Altos níveis de conflitos podem ocasionar prejuízos primeiro, saúde física e mental dos envolvidos, pode sublinhar, em razão do estresse excessivo gerado pelas circunstâncias em que estes estão envolvidos. Posicionamentos individuais e autofocados. Sublinha a palavra individualistas e autofocados. Podem colocar em segundo plano os interesses organizacionais. Então, o que pode colocar em segundo plano os interesses organizacionais? Posicionamentos individualistas e autofocados, em função dos interesses pessoais. Esse aspecto tem um efeito colateral, que é o esquecimento de metas previamente traçadas. Isso ocorre quando as pessoas começam a perseguir obstinadamente seus próprios objetivos. Finalizando, sem esgotar as possibilidades, vale citarmos que níveis exagerados de conflito pode levar ao mau uso dos recursos. Isto se dá, então, olha só, finalizando, sem esgotar as possibilidades, vale citarmos que níveis exagerados de conflito podem levar ao mau uso dos recursos. Pode sublinhar isso, por favor. Isso se dá tanto pela a retenção ou alocação desnecessárias de determinado item feita apenas para pirraçar. Apenas para pirraçar. Ou seja, apenas para atender algum ego. Alguém quer demais. Quanto como reflexo da tentativa desesperada dos gestores no sentido de resolverem um conflito e simplesmente duplicarem recurso em questão para acabarem com a disputa. Então, para que um não fique chateado, então vamos distribuir de forma igual. Ok? Observação. Um cuidado que se deve tomar é quanto à estereotipagem dos usuais perdedores. É comum vermos nas organizações pessoas ou áreas contra as quais não adianta lutar. Um bom exemplo disso seria um cenário organizacional em que um dos mitos, elementos da cultura nacional, seria: não adianta nem tentar bater de frente com o diretor financeiro. Aliás, isto é sempre perigoso. Entendeu isso? Então, um cuidado que se deve tomar é quanto à estereotipagem dos usuários perdedores. É comum vermos nas organizações pessoas ou áreas contra as quais não adianta lutar. Um bom exemplo disso seria um cenário organizacional em que um dos mitos, elementos da cultura nacional, seria: não adianta nem tentar bater de frente com o diretor financeiro. Além disso, isto é sempre perigoso. Esse tipo de situação inibe posicionamentos e, por conseguinte, desestimula a apresentação de ideias que poderia mostrar benéficas à organização de forma geral. Agora vamos ver os efeitos positivos dos conflitos. A gente viu os efeitos negativos. Agora os positivos. Conforme Rocha e Duran, 2009, os conflitos podem apresentar os seguintes resultados benéficos para as organizações. Então vamos lá. A. Melhoria nos níveis de coesão dos grupos. Então, esse é o primeiro efeito positivo. Primeiro efeito positivo de conflito. Melhoria nos níveis de coesão dos grupos. Isso ocorre em casos de conflitos intergrupais, aos quais fazem com que os membros de um grupo se sintam como uma família ameaçada. É por isso que se unam para defender os interesses coletivos do grupo a que pertence. Então, se houver uma disputa entre grupos, aqueles indivíduos daquele mesmo grupo, eles se tornam coesos para tentar fazer o melhor. Então, isso aqui é uma visão da apostila, é uma visão do SEAG, tá? B. Aumento nos níveis
aumento nos níveis de empenho e comprometimento. 2 pontos. O fato de fazer parte de uma situação conflituosa faz com que uma pessoa trabalhe para superar seus próprios limites no intuito de sair vencedora. Então, aumento no nível de empenho e comprometimento. O fato de fazer parte de uma situação conflituosa faz com que uma pessoa trabalhe para superar seus próprios limites ao intuito de sair vencedora. Vamos dizer assim, cara, o teu chefe te procurou, não você, né? Procurou um indivíduo lá no trabalho. Aí falou assim, cara, a tua FAG tá baixa no item tal, tal e tal. E aí, isso aí pode gerar um efeito negativo ou um efeito positivo. Todas as vezes que isso aconteceu comigo, não comigo a situação de uma FAG baixa, graças a Deus minhas FAGs sempre foram altas. Mas na minha vida, todas as vezes que eu me deparei com uma situação como essa, eu aumentei meu nível de empenho e comprometimento, principalmente nos meus estudos em relação a fazer concurso e essas coisas, entendeu? C. Aperfeiçoamento do processo de integração das pessoas ao contexto organizacional, socialização. Já que ao tomarem parte em situações conflituosas, as pessoas tenderão a sentir-se envolvidas com alguma causa específica, aumentando com isso o seu comprometimento. Eu sou líder de adolescentes na minha igreja, na minha comunidade. Aí hoje eu teria uma reunião com eles. Então, eu vou colocar mais adolescentes na diretoria, com mais responsabilidades, porque eu estou buscando neles um maior comprometimento. Então é isso. Eles vão se sentir socializados. Caraca, o pastor, o meu líder, me deu essa atribuição. Eu vou fazer isso. Então eles vão se sentir mais envolvidos, mais comprometidos. Proposição de novas ideias. A criatividade, ó, legal isso, hein? Proposição de novas ideias. A criatividade é provocada como recurso competitivo. Ou seja, as pessoas se veem estimuladas a buscarem novas alternativas que se mostrem mais fortes do que aquelas apresentadas pelas outras partes conflitantes. Isso acontece, desculpa te fazer essa pergunta, isso acontece entre os SADs? Acontece, né? Ah, legal. Então, beleza. Proposição por novas ideias, né? Criatividade provocada como recurso competitivo, ou seja, as pessoas se veem estimuladas a buscarem novas alternativas que se mostrem mais fortes do que aquelas apresentadas pelas outras partes conflitantes. Disponibilização de informações úteis para diagnóstico. 2 pontos. A análise de situações de conflito. A análise de situações de conflito oferece informações que permitem aos líderes e gestores identificarem pontos a serem trabalhados e melhorados, ou por outro lado, mantidos. O objetivo nesses casos é justamente aperfeiçoar a inteligência organizacional e possibilitar o aprendizado quanto ao que se deve, ao que se não deve fazer em determinados contextos. Nós, da logística, nós operamos o Silomes. O Silomes é um sistema aberto, né, dentro da organização, seja na eletrônica, seja na aviação, várias partes. Então, ali permite ao líder, ao gestor, identificar erros. Entendeu? E o último, estímulo ao equilíbrio das relações de poder, estímulo ao equilíbrio das relações de poder nas organizações. Então isso também é um efeito positivo. Tá bom? Então eu vou agora, vou salvar, vou te mandar. Joia. Tá bom? Fique com Deus, tá? Que Deus te abençoe. Amém. Tudo de bom para você e sua família.